pessoal que está ligado no programa Globalizando, que bom que você está conosco. Estamos começando mais uma live deste projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Esse é um projeto que já está há 9 anos no ar. Na verdade, ele é um programa de rádio da Rádio Nama FM. E durante o tempo da pandemia, a gente trouxe também em forma de live, para que você pudesse acompanhar também as discussões que a gente faz no curso de Relações Internacionais e suas interfaces, seja com temas locais e regionais, seja também no campo multidisciplinar e transdisciplinar. Então, este é um programa que é desse projeto Globalizando, e a gente fica muito feliz de, a cada 15 dias, nas terças à noite, poder trazer, pesquisadores para conversar com a gente e aprofundar temas que nós tratamos também no curso de Relações Internacionais da UNAMA. Então, seja muito bem-vindo. O programa de hoje ele é muito legal, e vou já dizer por quê. Hoje é dia 4 de outubro. 4 de outubro é a festa de São Francisco de Assis. E este santo italiano, ele é conhecido por vários títulos, aquele que abraçou a pobreza, aquele que criou uma comunidade de irmãos, mas, acima de tudo, o homem amante da natureza, aquele que já desde o século XIII já começava a defender todo o equilíbrio ambiental e chamava os animais de irmãos. É isso mesmo. E por esse motivo ele também é chamado o padroeiro dos animais. E por esse motivo, nós não poderíamos deixar de conversar sobre essa temática. O tema do programa de hoje é adoção de animais, um ato de amor. E a gente tem muita felicidade em poder conversar sobre isso, porque no âmbito das relações internacionais, a gente pensa também as relações entre todas as pessoas e também com a ecologia como um todo. E para falar sobre essa questão da adoção de animais, um ato de amor, eu tenho o prazer de receber aqui no programa Globalizando a professora Elizabeth Pires. Ela é doutora em bioantropologia, mestre em biologia de agentes infecciosos e parasitários, com ênfase em virologia, é especialista em gerenciamento ambiental, licenciada em ciências biológicas, todas pela Universidade Federal do Pará, e atualmente é professora da classe hospitalar pela SEDUC. Também coordena o projeto Peludinho da UFPA, voltado para a proteção de animais. Professora Elizabeth, que prazer de receber aqui no programa Globalizando. É uma honra imensa atender a esse pedido e, desde já, eu quero parabenizar a todos pela iniciativa. É muito importante nós falarmos sobre esse tema, principalmente num dia festivo, que é o dia de nós comemorarmos o Dia Internacional dos Animais. Perfeitamente. Olha só como interessante. Antes de continuar conversando com a professora Elizabeth, eu preciso dizer que estou muito bem acompanhado hoje na live. Vamos começar apresentando quem vai acompanhar e quem vai conduzir a live comigo hoje, a começar pela acadêmica do 4º semestre da equipe de externas, Vitória Vidal. Oi, Vitória. Boa noite, professor Maritito. Boa noite, professora Elizabeth. É um prazer estar aqui hoje. E eu queria pedir, para vocês nos seguirem no nosso Facebook, Programa Globalizando. Legal, Vidal. E eu queria também dar boa noite, seja bem-vinda, a Gabriela Grosso, da equipe de mídias do Programa Globalizando. Oi, Gabi. Oi, professor Maritito. Olá, professora Elizabeth. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre esse assunto. E eu queria pedir para vocês que estão nos acompanhando também nos seguirem nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, todos @pglobalizando. Quer dizer, legal, Instagram. Gabi. Isso, legal, Gabi. E também dar as boas-vindas para a internacionalista Luísa Veiga, da equipe de playlist do Globalizando. Luísa, que prazer te receber aqui. Oi, Maritito, boa noite. Bom dia, professora Elizabeth, todo mundo que está acompanhando mais essa live do programa Globalizando. É um prazer estar aqui, especialmente sobre um tema que é muito importante para o dia de hoje e para mim, pessoalmente, eu acompanho pelas redes sociais o trabalho do Peludinho da UFPA, então é um prazer estar recebendo a professora Elizabeth aqui hoje. E mandem suas perguntas aqui durante a live que a gente vai estar interagindo com vocês. E se você estiver acompanhando já depois do programa gravado, nos vários podcasts que nós temos, no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no YouTube também, saiba que você pode interagir com a gente nas nossas redes sociais, conforme as meninas falaram, tá bom? Deixa eu logo começar a nossa conversa. Gabi, pergunta chegando, vamos logo apresentar a professora Elizabeth. Isso mesmo, a nossa primeira pergunta vem da Cristina Oliveira, aqui mesmo do Facebook. E ela perguntou: existem países com leis de proteção aos animais e como elas funcionam na prática? Bem, eu conheço uma lei chilena de 2017
que é a Lei Cholito, que eu acho que é uma das assim mais bem sucedidas, né? Eu posso dizer, em que a ex-presidente Michele simplesmente, depois de uma situação absurda de assassinato de um animal, que o nome dele era Cholito, por uma pessoa que tinha uma loja e ele ficava ao redor da loja e ela não gostava, ela pagou para 2 pessoas matarem esse animal e foi uma comoção nacional. E a partir daí foi feita uma lei nacional dizendo que todas as pessoas que tivessem animais, elas tinham que cuidar e muito bem, porque senão elas teriam penalidades, não apenas monetária, mas também seriam presas, né? Então, o Chile, ele é muito intolerante em relação a isso. E com o passar do tempo, a sociedade se acostumou, e quem visita o Chile se surpreende de ver que os animais errantes, né, que aqui são chamados animais de rua, eles são muito bem tratados. A população cuida, tem zelo, não bate, não maltrata, porque sabe que tem olhos voltados, né, para eles têm esse direito preservado. Isso é uma coisa muito importante para todos de uma sociedade, né, que esses animais sejam bem tratados. Muito legal, professora. E aí, quando a gente pensa que hoje é o Dia Internacional dos Animais, isso passa também por um convencimento, né? Ou seja, uma cultura de respeito aos animais, que não precise ter somente uma lei, mas também que haja uma cultura desse respeito, né, professora? Mas isso vem aonde? Nasce aonde? Na escola. Sim. E quando eu digo na escola, em todos os níveis, porque falar de lei, basta a gente pensar no Sul. Nós temos, no Rio Grande do Sul, leis estaduais que determinam que todas as escolas do ensino fundamental e médio, dentro da educação ambiental, falem sobre maus tratos e leis, não apenas de animais domésticos, mas de animais selvagens, animais exóticos. E o município de Navegantes é considerado o município mais evoluído em relação a isso, em que as pessoas elas têm o direito de alimentar os animais e se alguém tirar os comedouros, vai ser punido, e se for reincidente, a multa vai ser dobrada. Então, é necessário que, para que haja essa evolução da sociedade, sem dúvida nenhuma, que haja um envolvimento na educação. E por isso que eu elogiei muito a ação de vocês, porque independe, mesmo dentro de uma instituição de ensino superior, é lá que nascem os grandes projetos para que cheguem até ensino médio, ensino fundamental, e essa criança, ela possa fazer exatamente isso, agir de forma respeitosa, dando o que é de direito deles, que é a dignidade. Muito bom. Olha, tem comentário chegando, professora, sobre isso que nós estamos comentando, né? E a Carol Nascimento está dizendo que tema sensacional. Obrigado, Carol. Quem mais? A Meia Luísa toda equipada. Ah, que legal. Ficou muito bonito mesmo, viu, Luísa? Que mais? O Chabel Saad está dizendo, boa noite, galera. Tema excelente. Muito bom. A Janaína Carvalho está dizendo que tema sensacional. Parabéns pela iniciativa. Fã dessa Victoria Vidal. E que mais? E tem o Pablo Gomes dizendo que o tema é sensacional. É muito legal porque a gente também costuma dar uma volta no mundo para saber que notícias estão sendo faladas sobre a temática. E aí eu já vou chamar a Victoria Vidal para falar um pouco dessas notícias, né, Vidal? É isso aí, professor Maretito. E a nossa notícia vem diretamente de Portugal, do jornal Diário de Notícias. Tribunal de Portugal considera inconstitucional lei que criminaliza maus tratos aos animais. Segundo o tribunal, a falta de delimitação e descrição do que seria enquadrado como maus tratos impede a efetividade da lei. E, falando em lei, né, os animais eles estão presentes no universo jurídico já tem bastante tempo, desde 1934, e desde então diversas leis foram criadas a fim de garantir o bem-estar e a segurança deles. Como, por exemplo, tem a Constituição Federal Brasileira de 88, o artigo 225, e também tem a Declaração Universal dos Direitos dos Animais da Unesco, de 78. E no Brasil, a principal lei para garantir a proteção desses animais é a Lei 9.605 de 98, que torna crime qualquer tipo de maus tratos, ferir ou mutilar o animal, que gera uma pena de 3 meses até 1 ano de reclusão.
Interessante, viu, professora, o que a Vidal e a Luísa Veiga falaram, né? No mundo já se estabelece essa legislação, temos no Brasil, mas talvez o problema seja também o fato de que tem que ter um controle, uma força que possa fazer com que essa lei se torne efetiva, não é isso? Essa é a nossa maior dificuldade. Para falar a verdade, eu digo assim que nós ainda estamos engatinhando em relação a isso, porque isso vai muito da interpretação. Né? O que é maltratar de fato quando a gente sabe que os animais domésticos eles são sencientes? Sim. E o que isso quer dizer? Eles têm sentimento. Então, existe também o fator psicológico. O animal ele pode ser abandonado na rua, ele vai sentir medo, ele pode deprimir. Então, tem vários fatores relacionados a isso que pode, inclusive, mudar a personalidade desse animal. Isso é sofrimento. Para nós, humanos, é sofrimento você ser largado. E existe também dentro de casa, né? Isso é uma das coisas que eu digo que é muito mais preocupante quando a gente fala de adoção. Eu amo, é lindo, é fofo, eu vou colocar no fundo do quintal. É uma criança. Eles têm essa característica durante a vida toda. Ele pode ter 12 anos, 15 anos, mas ele vai funcionar como uma criança que quer ser amparado, quer ser protegido. E do ponto de vista comportamental, esses animais que foram domesticados pelo homem, eles sofreram uma modificação muito grande. O meu apartamento é pequeno, então fica difícil de ter um animal. Eles querem abrigo, eles querem carinho, eles querem referência afetiva. Então, dentro de casa acontece isso. Eu vou prender o animal. Ele tem direito à liberdade porque ele nasce livre. E apenas a gente propagando isso é que as pessoas devem ou podem se sensibilizar. A gente não tem como obrigar as pessoas a serem sensíveis e terem um olhar em relação aos sentimentos deles. Mas é incrível você ver, conhecer personalidade diferente, sentimento diferente. E Gabi, inclusive essa é uma questão interessante, né? Porque assim, tem primeiro aquele primeiro movimento de sentir a pena, a dó, a acolhida e tal, mas tem que ter a responsabilidade em fazer isso, né, Gabi? Exatamente. Eu acho que o grande problema dessa questão é que muitas pessoas enxergam ainda os animais, principalmente de estimação, como não um ser vivo, mas mais como um objeto, algo que pode ser presenteado. Também entra muito nessa questão da compra de animais, que a gente vê mais como uma mercadoria, e não como um ser que vai ficar dependente da gente. Eu vejo isso por experiência própria. Eu adotei uma gata, então eu sei como é. Não é só um bichinho que vai ficar lá no canto dele. A gente tem que ter responsabilidade, vacina, alimentação, a gente vai ficar responsável para o resto da vida desse ser, né? Então, eu acho que muitas pessoas ainda não conseguem ter essa percepção, isso que acaba aumentando o número de animais que são abandonados depois de um tempo e são maltratados. Interessante isso, né, Vidal? Isso, inclusive, eu acho engraçado que a gente tem que apontar principalmente, né, que geralmente esses casos de adoção se dão quando aquela criança pede aquele cachorrinho, quando acontece, mãe, eu quero, pai, eu quero, e os pais acabam dando, né, como presente, como o animal como objeto para a criança, e acaba não tendo cuidado por parte dessa criança, porque ela não tem essa responsabilidade, é natural, mas pode ser ensinado. E os pais também, né, acabam enxergando o cachorro ou o animal, qualquer tipo de animal, tanto o coelho, quanto o cachorro, quanto os gatos, quanto aquele hamster. Enfim, acaba enxergando os animais como um todo, como um objeto de presente, e o que é muito grave, né? Um pensamento que deveria ser mudado na sociedade. Tem um comentário surgindo aqui, Sérgio. Põe, eu quero conversar com a professora Elizabeth sobre o que a Gabi e a Victória falaram. A Jade está falando o seguinte: esse tema é tão importante, ainda bem que o programa Globalizando está abordando de maneira tão responsável. É sobre isso que eu queria falar, professora. Então, na verdade, não se trata apenas da adoção, mas se trata de uma responsabilização, justamente porque vai ter necessidades que devem ser atendidas, né? Foi assim, extremamente importante, né, o que a Vitória falou, porque muitas pessoas têm essa mania. Eu vou dar tartaruguinha para o meu filho. Né? Quer dizer, imagina só o sofrimento que esse animal não vai passar. Eu quero dar hamster, eu quero dar isso, eu quero dar aquilo. Os animais eles têm que viver no hábitat deles, adequado. E nós, como amazônidas, isso tem que ser algo muito forte. Esse sentimento de onde eu estou,
de se localizar e de percepção também. Você não tem por que ter uma serpente na sua casa. Isso é completamente incompatível. Se ela está fora do ambiente, ou se é um animal selvagem, porque quando a gente fala de proteção, a gente fala no todo, a gente fala do doméstico, mas a gente abrange tudo. Né? Então, não é assim, eu quero presentear meu filho, tudo bem, dá um ursinho de pelúcia, porque ele não pode ser brinquedo, porque vida não é brinquedo. E muitas pessoas ficam desapontadas, chateadas conosco, achando que nós somos extremamente exigentes, porque nós recusamos a adoção. Nós não temos finalidade de se livrar do animal. Eu quero tirar do abrigo, eu tenho mais de 250 animais e eu quero que ele vá para uma casa. Não, eu quero que seja muito melhor do que onde ele está. Porque onde ele está, ele tem carinho, atenção, respeito, tudo que ele necessita, com todas as nossas dificuldades. Então, ele tem que ir para um lugar que ele seja feliz. É isso que nós queremos. Muito interessante. O programa Globalizando é exatamente isso, né? Nós estamos levando para você essas discussões que a gente faz dentro da universidade. É por isso que chama de extensão, né? A gente leva para a sociedade o que a gente discute internamente. Tem um comentário chegando, Sérgio, põe para a gente, por favor. Thalita Macedo está dizendo, estava ansiosa para acompanhar essa live maravilhosa, Globalizando, arrasando, como sempre, parabéns, obrigado. Vidal, vou passar a palavra para você, que tem perguntas também para a professora Elizabeth. Tem sim, professor. Diretamente do Twitter, a Manuele Gaia pergunta: qual o papel da sociedade em contribuir com as entidades responsáveis para o cuidado dos animais? Olha, bem forte essa pergunta, né? A primeira coisa que a gente quer como protetor é respeito, porque nós somos aliados do poder público, nós não somos inimigos. Muitos protetores, eles são vistos como pessoas que brigamos sim, brigamos pela vida, brigamos para que as pessoas enxerguem os animais, para que elas respeitem os animais, para que elas percebam que um dia nós precisamos deles para poder sobreviver. Por isso nós os domesticamos. E hoje é nosso dever cuidar deles, porque se nós não cuidarmos, eles vão morrer. E se mede a evolução de uma sociedade exatamente pela forma como ela trata os animais. Eles são vítimas quando eles estão no meio da rua. E existe algo muito forte que diz o seguinte: eles vão transmitir doenças, eles vão transmitir se eles não forem cuidados. Então, é nosso dever, já que é um caso também de saúde pública, e o protetor é aliado do poder público, cuidando desses animais, consequentemente, cuidando da população. Como é que se pode influenciar, professora, na criação de leis, de regulamentações, forçar, inclusive, o Poder Legislativo a aumentar e melhorar essa legislação? Nós tivemos um avanço muito grande do ano passado para cá, né, com leis que proíbem fogos com estampidos, já que muitos animais, eles têm problemas sérios e chegam aí a óbito. Nós mesmos tivemos uma cadela que morreu por causa dos fogos no festejo do vestibular. Nós temos hoje a lei Sanova, que diz que todas as vezes que atropelar, tem que resgatar um animal, levar para o hospital, cuidar do animal. Só que a gente realmente, efetivamente, precisa das punições. Nós temos já outros deputado Igor Normando também já criou algumas leis, mas falta a execução delas. E falta o conhecimento também da população, que ela pode reivindicar isso. Infelizmente, as pessoas elas só se dão conta quando existe ou o dano material, no caso, é necessário que seja pago, né, multas, ou a prisão efetiva, que também não é uma coisa tão comum a gente ver no nosso estado. Mas eu sou uma pessoa muito esperançosa. Nós já chegamos até aqui e a gente vai avançar sem dúvida nenhuma. É interessante, Luísa, que o nosso programa ele acaba também sendo uma caixa de reverberação para essas questões, né, Luísa? Com certeza, e isso também tocou no outro ponto que a professora Elizabeth citou, de, caso atropele um animalzinho, tem que levar ele para ser socorrido. Já toca no outro ponto de que o cuidado com o animal também é um gasto extremamente alto, porque, por exemplo, a gente tem o suporte público de saúde para os seres humanos, mas aí a gente não consegue ter esse cuidado público de saúde para os animaizinhos. Então, cada exame, cada consulta que cada um tem que ter é um gasto muito alto. Então, diversos abrigos a gente vê a dificuldade que eles passam para conseguir recuperar um animal quando ele é resgatado. Então, muitas vezes, por falta de dinheiro, por falta dessa dificuldade de conseguir fazer até um diagnóstico do que aquele animal resgatado tem,
aí acaba dificultando o trabalho de quem está ali ajudando ele. Também um outro ponto de que o próprio sistema público também deveria ter um cuidado maior nessas prevenções de castrações, por exemplo, dos animais, porque a gente já teve episódios muito tristes, aqui, inclusive no nosso estado, de pessoas serem pagas para poder matar os animais porque estavam se reproduzindo muito, tinha uma quantidade muito grande de cachorros. A gente não tem muitos anos que isso aconteceu e é triste ver que isso não tá tão forte assim de ser combatido. Então, ter essa conscientização da castração do seu bichinho ou algum bichinho que você vê pela sua rua, pode não ser seu, mas, por exemplo, próximo da minha casa tem uma gatinha que as pessoas da vizinhança fizeram uma coleta para ela ser castrada. Então, essas pequenas atitudes também já fazem uma grande diferença. Então, ter esse suporte nesses outros pontos, além da criminalização dos maus tratos, ter um suporte maior para o cuidado deles de maneira geral. Muito legal, Vidal. E eu queria que o Sérgio colocasse os comentários que estão chegando. Hoje tem muita gente comentando, isso é muito bom, porque de alguma forma reverbera o que a gente está falando. O Luiz Sampaio, direto de Foz do Iguaçu, está dizendo incrível a iniciativa do Projeto Peludinhos. Parabéns ao programa por tratar desse tema. Obrigado, Luiz. E tem também a Larissa Schoenberger. Boa noite. Esse tema é extremamente importante para ser abordado. Gostaria que ela falasse um pouco sobre a prática do corte dos rabinhos dos cachorros de raça pequena, mesmo depois da proibição dessa prática. Deixa eu, então, abrir logo essa questão no nosso bloco já, com essa pergunta, professora. Pode ser? Pode ser mutilação. Isso é crime. Isso é crime. Não pode fazer isso. Tem essa deturpação do homem, dele querer exibir o animal e não respeitar a natureza dele. Nós temos algo que é a nossa filosofia nos peludinhos da UFPA, que é o bem-estar animal. Então, ele tem que ser, ele tem que ter as características inerentes à sua espécie. Ele tem que ser exatamente como ele veio, né? Realizar todas as atividades. E por uma questão de vaidade, eu não sei, essa projeção que o ser humano faz de cortar a orelha, de cortar o rabinho, isso é crime, sujeito à punição. Interessante. Eu só queria... Não, professor, desculpa, vou falar algo que a Luísa estava citando, desculpa. Pois não. Nós temos um hospital público veterinário, né, que ainda precisa de muita coisa, mas já salvou muitas vidas. Então, tudo que você falou, assim, em relação, esbarra em algo, que é controle populacional. Então, isso é muito importante, castrar seu animal. E é impressionante o que eu vou dizer para vocês. Muitas pessoas, homens, não querem castrar seus animais. Eu não sei por quê. Eles dizem, não, tem que pensar na saúde dele. Os machos podem ter câncer de próstata e as fêmeas podem ter câncer de útero. Então, hoje, castrar não é apenas o controle populacional, é a saúde do seu animal. Está dado o recado, importantíssimo isso que a professora acabou de falar, e tem uma linguagem, uma leitura meio psicológica aí também, né? Às vezes, certas pessoas se transferem, fazem a transferência para os animais e acabam fazendo o que também alguns pais fazem com filhos, né? Querem que os filhos sejam uma repetição. A gente vai voltar nisso daqui a pouco, viu, professora? Vamos voltar para viagem pelo mundo da notícia. Luísa Veiga. Sim, agora vai para a estação de televisão WTVM dos Estados Unidos, que eles abordaram um tema muito crítico que tem rolado por lá, que foi o furacão na Flórida. Então, por conta disso, diversas inundações e destruições ao redor do estado, uma ONG local está se prontificando para fazer o resgate de milhares de animais que ficaram abandonados nas ruas e expostos a essa situação muito complicada que está no estado. Então, como a gente já falou, adotar um animal significa tomar medidas e precauções com uma vida nova. É ter consciência de que os animais vivem por longos anos e que eles precisam de atenção e de cuidados. E a responsabilidade desse ato envolve levar em consideração a necessidade da existência de uma estrutura adequada para receber o animal, tanto física quanto emocional, além, é claro, da disponibilidade de tempo.
Eu queria voltar, professor, àquilo que eu acenei agora há pouco, né? Essa transferência que se faz para o animal e, portanto, uma forma de objetificá-lo e, ao mesmo tempo, de perder um pouco essa relação de responsabilidade que a Gabriela acabou de falar. Então, isso precisa ter muito claro. Como é que vocês trabalham isso lá no projeto Peludinhos com relação a essa possibilidade? Como é que vocês diagnosticam um pouco isso? Nós fazemos entrevista, né? Então, é necessário que haja um consenso familiar em relação à adoção. Ah, mas o meu esposo mais ou menos, o meu pai mais ou menos, cancela. Porque isso pode criar uma situação de frustração muito grande para o animal, que ele já tem uma história de sofrimento. Todo animal de abrigo, ele tem uma história triste. Então, a gente não pode submeter para agradar o humano. Isso é uma coisa que às vezes a gente fala, olha, nós entendemos qualquer coisa relacionada a isso, mas o nosso foco aqui é o animal. Então, você tem que entender isso. E você falou uma coisa que é muito, muito, muito forte. Hoje, principalmente depois da pandemia, né, no ano da pandemia, nós fizemos muitas adoções pela a carência das pessoas, de quererem ter um companheiro, um amiguinho, sabe? Porque o animal é uma companhia maravilhosa, deliciosa, e, às vezes, elas acabam se isolando porque elas têm problema, e muitas dizem assim, eu prefiro os animais do que os humanos, tá? Não é bem assim. Animais são animais, e a gente aprende muito com eles, eu que digo, para lidar com os humanos, mas a gente não pode jamais deixar de olhar para o nosso próximo. Porque eles têm uma capacidade de perdão, a gratidão, tudo isso que eles têm, mas a gente não pode, de forma alguma, misturar as coisas, né? Então, nós temos um cuidado muito grande para saber para onde esse animal vai, nós monitoramos durante um bom tempo a adoção para saber se houve uma adaptação do animal ou não, ou da família, porque às vezes a família não se adapta. Ah, não me adaptei a ele. Ah, olha, ele roeu o sofá, pegou todas as coisas do animal, que ele roeu, a parte de baixo, o pano, o forro do sofá, devolveu para a gente. Foi uma coisa muito triste, porque ele devolveu, e quando eu peguei a caminha dela, né, e coloquei dentro da baia, foi a única referência que ela tinha era a caminha dela, e ela não queria sair de lá, né? Ela ficou muito, muito traumatizada. Mas uma moça, né, a Bruna, olhou e disse, eu a quero. E foi interessante porque quando ela foi lá com o pai dela, essa cadelinha mordeu 7 pessoas até chegar na casa dela. Ela foi pro pet, arrepiou, derrubou não sei o quê, mordeu a veterinária, não sei o quê, pega, leva não sei para onde, mordeu. E eu disse, meu Deus, ela vai voltar. Ela disse, de jeito nenhum, eu vou ficar com ela. E está até hoje. Isso é amor. Isso é compreender a situação emocional de um animal e reconquistá-lo, dizendo para ele o seguinte, um humano te traiu, mas eu vou te dar aquilo que tu mereces. Que maravilhoso, eu estou emocionado com a live de hoje, tão importante. Sérgio, põe para a gente os comentários, as perguntas. O Leonan Cardoso está dizendo, tema muito importante, principalmente sobre essa parte da mutilação de orelhas e rabinhos, que a professora falou que isso aí é crime. O Eduardo está dizendo, o tema é a cara de relações internacionais, amor e cuidado, parabéns ao Globalizando, obrigado, Eduardo. E a Karen Lima, a professora, está lhe perguntando o seguinte, gostaria de saber se os peludinhos da UFPA possuem um controle sobre os animais que são adotados, você falou agora há pouco, porque muitos adotam, mas acabam não dando certos cuidados. Isso é verdade. E nós tivemos um problema recentemente muito grave com um cãozinho que foi adotado e as pessoas sempre mostravam, tá bem, aí um dia, olha, não tá bem e a gente não tem condições de cuidar. Isso foi assim, depois do almoço, eu disse, leva agora de volta. E já fui para lá, já peguei o animal, chamei veterinária, infelizmente o animal, quando a pessoa nos acionou, ele já não estava bem. E aí veio essa insegurança que foi colocada aí. Que foi que nós fizemos? Começamos a rastrear todas as nossas adoções, porque veio um sentimento de fracasso. Nós choramos, nós ficamos arrasados. Como é que a gente tira ele daqui lindo, maravilhoso, ele volta para cá magro, debilitado, né? E, enfim. E quando nós tivemos o retorno dos adotantes, o que foi que nós percebemos? Maravilhosos. E nós percebemos que foi a exceção. Então, cada dia nós estamos mais criteriosos em relação a isso. Pensa que animais que foram recém-nascidos jogados na lama, né, e com muito
cuidado com... Meu Deus, foi uma coisa muito difícil, porque eles tinham 3 dias de nascido. Nós dávamos mamadeira de 3 em 3 horas, tal, e hoje você vê ele em cima de uma cama, jogado, brincando, feliz, quer dizer, isso dá uma satisfação, assim, para a gente tão grande de dizer assim, a gente não consegue alcançar todos, mas a gente consegue alcançar muitos. E o nosso objetivo é que a gente estenda cada vez mais. Isso traz uma frustração, uma vida que se perca, né? Mas as pessoas, elas entendem porque na hora que elas adotam, elas se comprometem, mandar vídeo, mandar fotos, é isso que a gente quer, tá? Porque a gente cuida, porque a gente ama, e a gente quer que isso continue com eles até o último momento da vida deles. Olha, eu vou pedir para a Juliana, que está controlando nosso tempo, me dar mais um minuto, só porque eu queria lhe fazer uma pergunta que me veio agora na sua fala. Vamos imaginar que eu já tenho um pet e queira adotar um outro pet. Existe alguma regra para a convivência dos dois? Como é que se trabalha quando eu já tenho um e quero adotar um segundo? Normalmente nós queremos saber qual é o motivo, né? Porque algumas pessoas, elas querem, porque eu quero que meu cachorro cruze, e aí eu quero uma fêmea para ele cruzar. Então, é uma coisa extremamente forte que eu estou dizendo, mas isso acontece. A gente jamais aceita algo dessa natureza. Perguntamos sobre a personalidade, porque hoje é muito importante que eles tenham companhia. Às vezes, o animal ele é indócil, tem problemas, e a companhia acaba fazendo com que ele forme uma gangue dentro da sua casa, e o problema vai ser você chegar em casa e eles terem dado uma festa sem o seu consentimento. Mas isso ajuda muito no temperamento, na companhia deles, isso é uma coisa muito boa, e a gente estimula, a gente só faz para ver, é macho, então leva uma fêmea, é fêmea, leva um macho. Ou então, é idoso, né? Porque os idosos ficam chateados quando vai filhote, porque os filhotes aprontam todos, eles não têm mais aquela energia, eles só querem sossego. E os filhotes revolucionam na casa, né? Tem a questão do ciúme. Então, a gente tenta sempre conversar e acompanhar, porque nós temos zelo também pelo cãozinho que já está na casa. Perfeito, né? perfeito. Mas nós nunca tivemos problemas com isso, né? Muito a verdade legal. é essa. Muito legal. Olha, eu vou logo passar para a pergunta no nosso terceiro bloco, já nós estamos avançando e está tão gostoso o programa. Luísa tá Veiga ótimo. Está ótimo, né? Luísa Veiga tem perguntas, vamos continuar conversando aqui. Eu tô uma montanha-russa, me emocionando, depois eu fico feliz, aí me emociona de novo. Porque são 3 bichinhos adotados na minha casa, então eu fico, ai meu Deus, os meus filhos. Mas vamos voltar para o nosso bate-papo com a professora. E a próxima pergunta, ela veio do Instagram, @pglobalizando, e quem tá perguntando é o Matheus Ribeiro. E ele quer saber qual que é a importância das empresas para a proteção e o cuidado com os animais. Bem, das empresas, nós temos vários aspectos aí, né, a conversar. Se for em termos de parceria, nós temos muitas empresas que vêm até nós, que fazem parceria, que nos ajudam. E hoje a gente sabe que quando uma empresa ela faz uma ação relacionada aos animais, as portas se abrem, as pessoas adoram. Eu vou lá, eu quero ir lá. É impressionante a resposta que tem. Olha, tal empresa fez isso, eu vou comprar esse produto. Por quê? Porque as pessoas gostam quando ocorre uma manifestação de carinho, de respeito, de amor, e qualquer que seja a doação. Né? Eu estou doando, eu estou ajudando, eu estou colaborando, eu estou incentivando, eu estou educando, porque existe essa necessidade. A sociedade sabe, ela enxerga que existe. Agora, o que a gente precisa é de ações sobre um problema que existe, que é exatamente o que foi falado aqui. Os protetores desesperados atrás de recursos para poder dar vida. Olha o que eu estou dizendo, dar vida. Porque quando a gente tem um animal doente, que a gente não tem dinheiro, e sabe que o recurso iria salvar a vida dele, isso é muito angustiante. Muito. E é por isso que a gente sai, vende roupa, faz rifa, vende bolo. Nós não temos nenhum critério em relação a isso. Tudo que é lícito, que nos cabe, nós vamos atrás para poder suprir essas necessidades diárias deles.
Eu queria lhe perguntar agora, aproveitando o ensejo, né? Como é que nasceu a iniciativa do Projeto Peludinhos? Como é que ele se mantém? Como é que é o acesso? Isso para nós é bem importante, professora. Ele nasceu a partir da iniciativa de uma funcionária pública da universidade, a dona Sueli, que gostava de animais e percebia que eles estavam magros, passando fome. E aí ela começou a dar alimento no portão 2, de repente era no 2, era no 3, de repente era no 1, no 3, e hoje a gente alimenta mais de 250 animais, né? Eu entrei no projeto quando eu fazia doutorado, eu estava lá aguardando meu marido chegar para me apanhar, e eu vi um cachorrinho comendo uma pedra. Na verdade, ele não estava roendo, brincando, ele estava com fome. E eu dei meu sanduíche para ele, e aquilo me deixou muito mal. E eu comecei a observar os animais e fui até o local em que eles ficam restritos, né? Que o reitor da ocasião cedeu um espaço muito, muito, muito carente, muito carente. Primeira coisa, eu fui recebida com uma mordida na coxa, né? Ótimo. Eu não fui convidada, como é que eu chego na casa das pessoas desse jeito? Eu sou bióloga, eu entendo que a cadela que me mordeu, a vermelha, ela estava tomando conta dos animais doentes. Gente, um monte de animais epiléticos, paraplégicos, tetraplégicos, e ela tomava conta. O que era que ela fazia? Ela ia lá para a invasão, comia para regurgitar para eles, porque eles não tinham chance de sobreviver. Dentro de um barracão velho. Que coisa! Que situação! Uma vez eu vi ela chegar com um pacote de biscoito, comeu na frente de todos eles. Aí ela regurgitando de um por um. Né? Caramba! E ela foi vítima de maus tratos. Deram um soco na cara dela, ela passou a ter convulsões, sabe? Então, e dali ela já não era mais a mesma, mas era uma das cadelas que eu mais admirava pelo domínio que ela tinha de tomar conta de todos os animais doentes. E a gente vive como, né? A sociedade civil nos ajuda. Isso que eu falei para vocês é o que eu faço. Eu pego sacola, eu pego mochila, eu pego uma mala, eu me mando e vou vender roupa. As pessoas doam para bazar, né? Então, o que eu faço? Eu vendo peças, no máximo a R$20. Pode ser a marca que for, não quero saber. Por quê? Porque a gente também faz parte de uma rede sustentável. O Projeto Peludinhos é um projeto ambiental. Então, hoje mesmo eu fui ministrar palestras, ontem eu fui ministrar palestras nas escolas para as crianças sobre maus tratos, afetividade animal, porque o que eu cobro, eu preciso fazer. Eu não vou esperar que um político venha e faça. Para que essas crianças sejam educadas, para que a gente não tenha esse sofrimento que hoje a gente tem, que a gente se emociona. Então, a sociedade civil é que mantém a vida desses animais, a compaixão das pessoas. E o certo seria que não precisasse disso, que isso fosse algo automático, como acontece no Chile. Eu fiquei impressionada de ver no Chile. Os animais com frio, época de frio, todos de roupinha, que a própria população ampara. Animais comunitários, acabar com isso, principalmente o preconceito com vira-lata. Vira-lata, animal sem raça definida. As pessoas até dizem assim, nossa, ele é lindo, nem parece vira-lata. Olha, sabe quando o cachorro faz assim, que ele faz assim com as duas pastinhas de trás, assim que me dá vontade de fazer, sabe? Quando a pessoa fala isso. Fazer assim, sabe? Diz assim, o quê? Por quê? Ele é preto, ele é lindo. As pessoas não querem adotar animais pretos. Sabe? Ele é paraplégico. Ele é idoso. Ele é lindo. Todos são lindos. Todos. Não existe isso. Sabe? Essa palavra, né? Nem parece que é vira-lata. Né? Nem parece. O que nós somos? Então, a nossa sociedade é impressionante como ela embute isso e ela transforma. Tem os olhos claros, eu quero adotar. Tem os olhos escuros, é caramelo, é comum. De novo, a transferência psicológica, né? Exatamente. É um padrão de beleza estabelecido porque aquele animal vai me fortalecer. Se ele é forte, se ele é grande, ele não é castrado, ele é brabo, ele é isso, ele é aquilo. E é tudo que a nossa sociedade não precisa, porque a gente precisa se desarmar, a gente precisa se enxergar, a gente precisa se amar. E é isso que eles nos ensinam. Porque eles nos amam, independente da nossa cor, do nosso status, do nosso credo, de qualquer coisa que seja. Do nosso credo, você pode ter religião que for, estar vestido como for, o amor é o mesmo. Basta você cativar. É para toda a vida deles. Ele vai ser fiel a você.
ele vai ser grato a você. E isso a gente precisa aprender com eles. Muito bem, a professora Elizabeth está aqui com a gente, Elizabeth Pires, e o programa Globalizando está levando para você uma discussão super necessária. A gente está atravessando vários saberes aqui, a gente está falando de economia, está falando de psicologia, está falando de biologia, e relações internacionais, para quem está conhecendo o curso agora, é exatamente isso. Às vezes se pensa, relações internacionais é diplomacia, também é diplomacia. A gente trabalha por tantos campos, e esse é um dos tantos campos que a gente trabalha. Sérgio, tem comentário chegando, Sérgio. Sérgio está colocando os nossos comentários. A Thalita Macedo está dizendo, no final do ano passado eu consegui castrar minha gatinha pelo hospital municipal. Lá eu vi que há muita procura, tanto para castração quanto para atendimento médico veterinário. Mas ainda assim, o hospital possui um atendimento limitado. Exemplo, na época só tinham 10 cadastros por dia. Está anotado, Thalita, obrigado. E o Gabriel Micael está dizendo, parabéns à equipe do Globalizando pelo tema super importante e sensível. A gente vai voltar para a nossa viagem pelo mundo da notícia sobre o tema de hoje. Vou passar a palavra para você, Gabi. Eu estou até um pouco travada aqui, porque realmente está sendo um programa muito emocionante, é um assunto que envolve muita gente, né? Mas vamos voltar para o mundo das notícias, com uma notícia do CBC News, do Canadá, que fala que o governo canadense passará a proibir a entrada de cães resgatados vindo do Oriente Médio, África, Europa Ocidental e as 3 Américas. E a Agência Canadense de Inspeção argumenta que cães estrangeiros trazem altos riscos de contaminação de raiva. Interessante. E tem comentários sobre isso, né, Vidal? É isso mesmo, professor. E a gente vê que desde 1978, a Liga Internacional para os Direitos dos Animais proclamou a primeira Declaração Universal acerca desses direitos. As políticas de declaração, elas pregam, dentre outras questões, que todos os animais têm igual direito à existência. E o homem, enquanto espécie animal, ele não pode reivindicar o direito de exterminar outros animais ou explorá-los. Uma coisa que eu queria comentar em cima do que a Vidal falou, professora, é que hoje nós vivemos numa época da questão ambiental. O Papa Francisco, já que nós estamos no dia do São Francisco, né, o Papa Francisco costuma dizer que nós somos parte desse ambiente e que se interpretou errado a Bíblia. Porque lá no Gênesis diz que Deus criou o homem e colocou o homem para cuidar da natureza. Só que alguns interpretaram como aquele que era o capataz, que podia fazer e acontecer porque ele era superior. E no espírito do Gênesis não é isso. No espírito do Gênesis é a ideia do cuidador. E o Papa Francisco vem trazendo isso de novo, né? A ideia de que o ser humano é cuidador. Portanto, nós não podemos falar de alguma forma de alguém que pode fazer de qualquer jeito sobre os animais que seriam inferiores, não é isso, professor? E assim, né? É dito sempre que nós somos os anjos deles. Então, nós ajudamos muito esses animais para que eles evoluam e tal. É isso que é dito. E uma das coisas que a gente luta na causa animal é acabar com a escravidão, com os cavalos, que ainda sofrem muito carregando pesos absurdos, os cães que ficam como vigilantes, que ficam sentados ou em pés, eles não podem deitar. E por quê? Porque é conveniente para o homem, né? Então, em vez dele pagar alguém, o que é que ele faz? Ele coloca o animal, ele escraviza o animal. E aquilo que eu falei anteriormente, ele não pode ser forçado a fazer uma coisa que ele não quer. Uma cadela não é obrigada a cruzar não sei quantas mil vezes e ser o teu emprego. Tu usas o útero dela, né? Vende por 7 mil, vende por 4 mil, por 5 mil, tá? E diz assim, não, mas é porque eu preciso, porque, sabe, ser matriz. A maternidade é algo que não pode ser sempre romantizada. Não é uma coisa tão simples. O sacrifício delas, a dor delas, tudo que elas passam. Mas, infelizmente, algumas pessoas agem dessa forma. Isso é escravidão. E a gente precisa acabar com isso. Eles precisam ter algo que é inerente a eles. Nós somos, dependemos do ambiente, o ambiente depende de nós. E nesse contexto, não existe diferença de seres vivos. Nós nos entrelaçamos, nós nos imbricamos. No entanto, a arrogância humana faz com que eles sejam escravizados. E a nossa ideia é justamente educar para acabar com isso.
Perfeito. Olha, tem comentário da Vidal e da Luísa, porque a gente está arredondando essa discussão. É muito interessante que nós estamos conversando hoje com a professora Elizabeth sobre essa questão do ato de amor que é adotar um animal. Vamos começar com você, Vidal. Professora, ainda tem também uma questão que eu já percebi muito, né? Essas pessoas que trabalham nesse meio de cuidar, de abrigar os animais, de absorver toda essa energia, né, desses animais, dessas histórias desses animais que a gente tem, assim, isso impacta muito quem cuida. Eu já vi diversos casos de cuidadoras que se sentem muito abaladas emocionalmente, justamente porque essas histórias elas tocam, né? São histórias que não são... Eles não podem contar com palavras, mas eles contam, às vezes, com gestos, né? E, enfim... Alguém se manifestou aí, né, professora Elizabeth? Luísa, você quer comentar em cima do que a Vidal falou? Se recupere. Indo para uma outra vertente, mas é muito relevante isso que a Vidal pontuou, que é quando eu resgatei os meus, eu já fiquei abalada achando que eles não iam sobreviver, então fico imaginando o psicológico de ferro dessas pessoas que trabalham todos os dias vendo tantos animaizinhos sendo resgatados. Mas o ponto que me veio à mente quando eu tava comentando sobre um homem ser uma pessoa que deveria ser o cuidador e que acaba explorando esses animais, me remeteu a um outro ponto de que eles também são explorados na questão de entretenimento. Tanto os locais que são, por exemplo, em alguns países do continente africano que se intitulam enquanto santuários de leões ou de girafas e estão lá explorando esses animais também, diversos zoológicos ao redor do mundo que dopam leões para você conseguir tirar uma foto do lado dele. Também vou até citar um parque conhecido dos Estados Unidos que é o SeaWorld, que até hoje lucra milhões e milhões em cima de golfinhos e orcas que morrem muitos jovens por conta de estresse dentro dos tanques. Então, são mortos por conta do entretenimento, para divertir as pessoas. Então, é um nível absurdo de crueldade e para ganhar dinheiro e acumular, né, em cima de poucas empresas. Então, assim, são várias vertentes a serem debatidas. Professora, eu queria pedir assim, um comentário breve sobre essas duas coisas que foram faladas, até porque eu acho muito interessante que uma fala de uma profissional como você possa, né, amarrar um pouco essas colocações. Uma coisa assim que eu estou impressionada e muito feliz, né? É dessa sensibilidade de vocês de falar do lado psicológico do protetor. Eu acordei 4 horas da manhã, porque tinha um cachorrinho que estava em estado grave e ele faleceu. Puxa. E assim, não é fácil. A gente tem um dia para chorar porque eu tenho outros que precisam ser tratados. Então, a gente não se acostuma com a dor, a gente não se acostuma com a partida. E assim, a gente precisa ter forças. O que acontece? Amanhã de manhã, eu vou lá, no abrigo. E quando eu chegar lá, por volta de 6h30 da manhã, eu vou ser recepcionada de um jeito que isso me dá uma força, uma energia. Eu sou atacada todas as vezes que eu chego lá. Porque todo mundo quer carinho, todo mundo quer atenção, todo mundo quer isso, todo mundo quer aquilo. Então, assim, fecha-se um ciclo, um animal idoso, que teve tudo que ele precisou, teve toda a assistência, a gente fica tranquila. Mas muito obrigada por essa percepção de vocês. A gente precisa ser enxergada pela sociedade, tá? Luísa, é verdade, eu me recuso a entrar em qualquer lugar que tenham animais sendo escravizados. Eu não gosto do museu, tá? Isso não é legal. Você observa animais extremamente ali, numa situação absurda. Aqui na Amazônia nós não temos santuários, nós precisávamos ter espaços adequados para animais que não conseguem mais ser reinseridos, com o espaço necessário. Uma onça são 2 quilômetros, um felino de porte grande, não tem isso, ele fica girando com problemas neurológicos. Então, precisa avançar, muito, precisa avançar. Mas o fato de vocês estarem aqui, nós estarmos juntos discutindo isso, propagando, mostrando isso, que você não tem que pegar a serpente, se enroscar. Tá? Ah, mas ela é domesticada. Gente, deixa ela.
Que isso? A pessoa chega com o cachorro, mete a mão na cabeça. Que negócio é esse? Ele vai, tipo, me mordeu, tá. Deixa alguém fazer isso contigo para ver se tu vai gostar. Ele interage se ele quiser. Ele tem personalidade, dá tua mão para ele cheirar. Se ele não ligar para ti, ele não me curtiu. Fica na tua. Mas as pessoas, às vezes, invadem o espaço dos animais. E depois, o que é que acontece? Sacrificam quando eles reagem. Né? Então, muito valorosa a fala de vocês. Muito bem, professora Elizabeth Pires aqui conosco no programa Globalizando, e a gente explicando para os nossos telespectadores, né? Na versão da rádio, que eu falei, já tem 9 anos na Rádio Unama, todo sábado, 9 da manhã, a gente faz uma conversa e coloca música pelo meio, aí tem quadros e tal. Aqui, nós não podemos colocar música por conta dos direitos autorais, então, mas nós continuamos fazendo a nossa playlist. Queria que o Sérgio colocasse aqui na nossa roda de conversa a Alciane Carvalho, ela é da equipe de playlist do Globalizando. Tudo bem com você? Ai, que legal! Alciane, fala pra gente da playlist. Que bom que você trouxe seu pet. Na verdade, eu tenho 3, mas as outras não querem aparecer. As minhas 2 pretinhas não querem aparecer. E esse aqui é o meu velhinho, o Dani. Boa noite, professor Mário Tito, professora Elizabeth. Boa noite, meninas. Então, a nossa playlist que nós montamos para a live de hoje são daqueles países que mais protegem, mais têm legislações para proteger os animais e aqueles que, infelizmente, ainda estão tratando isso como se fosse uma questão irrelevante. Então, na nossa playlist, do lado que está ali defendendo os animais, nós colocamos a Áustria, a Nova Zelândia, a Suíça e o Reino Unido. E para os animais e para os países, né, que ainda negligenciam a causa animal, nós colocamos o Azerbaijão, a Bielorrússia, o Irã e o Brasil. Que bom, acho que na nossa vivência já dá para a gente saber o porquê, né? Infelizmente. E o spoiler dessa playlist vai ser para o Reino Unido, que nós escolhemos uma música da banda Queen, chamada Delilah, que foi uma música que o Freddie Mercury escreveu para sua gatinha, uma das suas 11 gatas, né, que ele tinha, e também um destaque, né, para o guitarrista da banda, que é um defensor da causa animal e vegano também. Exatamente. Ei, Alciane, muito boa. Aliás, a playlist sempre arrasa, viu? E dessa vez tem tudo a ver que vocês colocaram. Só diz pra gente quando é que nós vamos poder acessar essa playlist aí. Então, amanhã mesmo vai estar disponível nos nossos stories, lá o link tree da nossa playlist, e você pode estar acessando em diversas plataformas digitais, como o Spotify, o YouTube Music, o Apple Music, o Deezer, e em outras. É só estar acessando a nossa rede social, o Instagram, que é o P Globalizando, o Twitter também, P Globalizando, o nosso Facebook, que a live está ocorrendo, Programa Globalizando. Então, tá aí. A professora vai receber com certeza essa indicação, que ela vai colocar também lá no tocador de podcast dela. Alciane, muito obrigado, viu? E você deve estar curtindo a nossa live com todo mundo, né? Muito, professor. Um tema foi super relevante. Muito obrigada pelo convite. Boa noite. Boa noite, Alciane, obrigado. E para você entender, o Globalizando ele é dividido em várias equipes. Nós somos quase 40 na produção de todas essas lives. Nós temos 3 produtos. A live, o programa Globalizando de 1 hora todo sábado, e todo dia na Rádio Unama nós temos 3 minutos, que é o Globalizando News, e muita gente participando. Nós temos comentários chegando, eu queria logo adiantar os comentários, tá, Sérgio? Põe para a gente aí, por favor. Então, nós temos a Alice Cardoso dizendo programa incrível e ficou ainda melhor com a participação especial do pet da Alciane, é isso mesmo. E a Suelen está dando boa noite para a gente. Boa noite, Suelen, obrigado pela sua participação. E temos perguntas, então, e agora eu vou passar para você, tá, Gabi? Você vai ter uma participação especial, né? Isso mesmo, agora a gente vai ter uma pergunta ao vivo aqui. A Alice Schoenberg vai entrar agora para fazer uma pergunta especial para a professora. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Tudo bem? É muito bom estar aqui para poder falar desse tema. Eu estava aqui quase chorando quando a senhora estava, né, relatando, que me afeta bastante. Antes de fazer a minha pergunta, eu também queria comentar que eu já trabalhei com resgate de animais quando eu morava em Goiás, então eu entendo um pouco essa dinâmica que vocês trabalham lá na UFPA. E, já puxando o gancho para a pergunta, eu gostaria de saber qual que é a importância da gente adotar um animal ao invés de comprar um. Representa salvar a vida dele e mudar a história dele. Como eu falei, ele sempre vem de uma história de sofrimento.
e dar esse conforto para ele, a certeza de que ele vai ser abrigado, que ele vai ter seu alimento e que ele vai ter uma referência afetiva. Eu sempre gosto de bater muito nesse ponto. Isso é muito bom, porque você vai tornar esse animal saudável psicologicamente. Às vezes, as pessoas adotam e eles estão meio traumatizados, e só o tempo... Olha, às vezes tem que fazer tratamento com floral, tratamento homeopático por causa de ansiedade, por causa de síndrome do abandono, mas é salvar uma vida, o que é extremamente relevante no teu currículo, que não é o Lattes, mas é o currículo da vida. Tá? Então, e isso vai mudar a tua vida também, tá? Porque tu nunca mais vai ser só. E como que a gente pode influenciar as pessoas né, conscientizar elas para que elas tenham essa prática de ficar adotando e não, tipo, ir no pet shop e comprar um animalzinho? Isso é uma coisa meio complicada, Larissa, porque vai de muitas pessoas, né? Às vezes elas querem exibir o animal, elas não querem essa companhia que eu estou te falando. E eu costumo dizer que elas não merecem essa companhia. Tá? Porque não é pela aparência, não é pela raça, não é por quanto ele custou, né? E sim o que ele pode te dar, que é afetividade também. Então, é difícil a gente controlar, porque se aparece um animal de raça perdido, em 10 minutos tem um monte de pessoas querendo. Se aparece um caramelo perdido, ninguém se manifesta querendo. Então, isso é algo que é uma cultura, né, equivocada e que, com o tempo, vai ter que mudar. Mas, como eu sou uma pessoa esperançosa, a gente vê muito isso. As pessoas com um animal de raça adotando um outro sem raça definida. Então, hoje a gente já tem muitas famílias que fazem isso. Porque elas amam tanto seus animais que elas passam a pensar nos outros que estão sem família. Então, elas dizem, não, então eu vou trazer um. E sempre eles revolucionam. É impressionante. Tu colocas um animal de abrigo numa casa, eles, assim, sabe, tomam conta, eles querem aparecer, eles querem te agradar, eles sempre são as estrelas da casa. Muito legal, professora. Hiro, muito obrigado pela sua participação, viu? Sempre muito importante você por aqui, viu? Eu que agradeço, professor, o programa está maravilhoso. Tchau. Tchau, obrigado. Tem comentários chegando, comentários bons, muita gente falando. Depois eu vou te passar a palavra, tá, Gabi? A Aline Santos está dizendo, tema animal, assunto de suma importância. Obrigado, Aline. Também o Luiz Arthur Almeida, que é meu filho, que é quase médico veterinário, 9º semestre, está dizendo excelente abordagem dos temas que envolve adoção responsável. Aliás, professora, foi ele que lhe indicou e, inclusive, fez um vídeo preparatório para esse programa. Obrigado, Arthur. Obrigado, meu filho. O Sérgio Moraes está dizendo, boa noite, excelente tema, parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, Sérgio. E a Cauene Biapina está dizendo, acho que nunca escutei alguém falar dessa temática com tanta paixão, tanta sensibilidade e tanta humanidade. Que lindo. Parabéns pelo programa. A discussão está muito incrível. Convidada fantástica, muito bom. Quem mais? Tem mais algum? Não, Sérgio, só isso, né? Tem mais um, sim. Charbel Saad está dizendo, seria bacana se todos mostrassem seus animais, se conseguissem. A gente vai ver se... Eu tenho 4. Vamos ver se eles vão querer, né? Vamos verificar a vontade deles. Gabi, você queria comentar, Gabi? Sim, ainda nesse assunto que a Hiro trouxe sobre a adoção. Olha, tá aí, ó. Sobre a adoção e a compra de animais, né? Eu vejo muito que algumas pessoas veem animais, eu vou comprar um animal de tal raça porque eu acho que é melhor para se adaptar, e às vezes veem esses animais que não têm uma raça definida como mais agressivos, e que é um grande estereótipo que tem em cima disso, não é? Também muito em questão de escolher que tipo de animal você quer, a cor do olho, como você mesma, a senhora, já falou. Tem muito isso de gatos mesmo, a gente vê no mês de outubro, final de mês de outubro, muitos gatos pretos que são torturados, que são maltratados na rua por causa de um estereótipo. Então, são essas coisas que a gente tem que ir quebrando aos poucos, mas que a gente consegue ver que tem uma mudança muito significativa nos últimos anos, principalmente com a conscientização. Muito legal, muito legal. Nós estamos viajando pelo mundo da notícia, né, Vidal? Agora é com você. É isso mesmo. Nosso aviãozinho da notícia agora está passando por Singapura. E é do canal de televisão da CIA.
crise em abrigos de animais da Austrália se torna uma realidade devido ao aumento excessivo do custo de se ter um animal de estimação no país, somado à falta de imóveis que os aceitem, superlotação e baixa demanda na adoção dos bichos se torna um alerta. Bom, isso torna ainda mais importante a gente ressaltar o porquê da gente tá falando sobre esse tema, porque hoje, 4 de outubro, é o Dia Mundial dos Animais, mas também é dia oficial de São Francisco de Assis, que é considerado, na tradição cristã, o padroeiro dos animais e da natureza. E o olhar de São Francisco de Assis, ele se estendeu para além das pessoas, né? Tendo uma relação muito próxima com os animais e a ponto de ser considerado, vou dizer, padroeiro por isso, e também a decisão por essa data é ainda mais significativa entre os cristãos, não só por conta do Dia dos Animais, mas por ser dia desse santo, como a gente já comentou anteriormente, que tinha uma visão muito mais humanizada do que a gente tem por aí atualmente, e inclusive foi reforçado pelo Papa Francisco, como o professor Tito também falou. É legal, viu, Luísa, você falar isso, até porque a gente, quando fala de animais, a gente fala a professora falava de companhia, de amizade, de agradecimento, gratidão, carinho, coisas que a gente espera de seres humanos também, né? E é gratuito, esse é o ponto, né? A gratuidade dessa relação, ela acrescenta muito nas relações com as pessoas, né, professora? E eu queria que a senhora comentasse um pouquinho exatamente sobre essa questão, né? Como é que a sociedade pode ajudar, por exemplo, o projeto Peludinhos? Como é que isso pode vir em forma de ajuda? Na verdade, todos nós protetores precisamos, se as pessoas elas se sensibilizassem mais e ajudassem, não precisa ser com grandes valores. Às vezes a gente precisa de material de limpeza. Eu vou falar por mim, mas eu estendo isso a todos os outros protetores. Protetores independentes, que é uma pessoa que tem vários animais dentro de casa, ou até outras que são bem maiores, ONGs, né? Então, a gente precisa desse apoio. Se cada pessoa tivesse olhar, olha, eu vou doar 1 quilo de ração, eu vou doar remédio, eu vou ajudar com R$5, não importa o valor, porque a causa animal, ela forma uma teia de amor muito grande. Eu já tive pessoas que doaram 50 centavos. Né? Então, o que significa isso? Significa o carinho dela, o amor dela. Então, não é apenas o valor, é aquilo que você tem para dar, aquilo que você tem para se doar. Oferecem ajuda, oferecem carinho, oferecem amor. Então, tudo isso é muito importante. Não apenas os peludinhos, mas todos os outros protetores, que você possa chegar e dizer assim, eu quero comprar um remédio, eu quero comprar um vermífugo, eu quero dar um patê, qualquer coisa assim. Basta você se aproximar, porque nós somos muitos espalhados pela cidade, e todos muito carentes, a gente sempre está precisando, porque, como bem foi dito aqui, se nós temos aqui um animal, ele gera uma despesa muito grande, porque as pessoas têm a ideia, veterinário, não, gente, veterinário se formou, veterinário foi uma pessoa que se instruiu, uma pessoa que investiu, ele tem que ter retorno, porque nós precisamos disso. Então, não existe esse negócio de graça, isso daí a gente tem que respeitar os profissionais, precisa disso, nós precisamos da competência deles, eles são os nossos heróis, eles são as pessoas que lutam junto conosco para que eles vivam, né? E a sociedade civil segurando nas nossas mãos, né? para que chegue até eles. Então, que tenha essa sensibilidade, tá? Eu só queria acrescentar mais uma coisa, por favor, professora, que além do São Francisco de Assis, uma figura que me encanta muito é a Santa Clara, que o ajudava. E que ela é muito pouco citada, né, pelas pessoas. Então, quando eu fui na igreja, no Chile, que eu, apesar de eu não ser católica, mas era um lugar que, sinceramente, eu tinha uma coisa, assim, uma energia muito boa, lembrar dela também, né, que, às vezes, eu estou aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou aqui, mas eu não existo só. Tem um monte de voluntários lindos e maravilhosos que vão no sol distribuir comida,
e que a gente forma isso, sabe? Muito amor para dar para esses animais da UFPA. Todos recebem comida, todos são assistidos, não interessa ser feriado, todos os dias eles estão lá. Então, não existe ninguém sozinho, tá bom? Olha, que legal. E eu vou aproveitar a sua fala para dizer uma coisa que eu já ia falar mesmo no final do programa, mas agora adquiriu um sentido maior. Eu quero anunciar aqui para quem está nos acompanhando, especialmente para os alunos de Relações Internacionais e todas as pessoas que estão efetivamente ao redor desse evento, né, que o curso de Relações Internacionais da UNAMA vai realizar, a partir de hoje, até o final do mês, uma grande arrecadação de ração e suprimentos e material de ajuda para os vários abrigos da região metropolitana de Belém. Vamos fazer uma grande campanha no mês de outubro todinho, justamente porque faz parte do nosso projeto de responsabilidade social e nós escolhemos exatamente esse foco. A nossa responsabilidade social do curso vai ser exatamente para ajudar o projeto Peludinhos e outros projetos que estão precisando. Estou anunciando aqui em primeira mão, já estava aqui no meu roteirinho e eu quero dizer, viu, professora, que a gente, nada acontece por acaso na vida, né? Então, isso que não existe coincidência, existe providência. Então, essas forças que se uniram para estar aqui vão nos fazer também estimular o nosso curso, todo mundo, não só os alunos, pais, professores e tal, para poder a gente fazer um grande movimento, de modo tal que a gente possa, quiçá, né, ajudar bastante nesse final de ano para diminuir um pouco, né, as dificuldades, as tensões. A gente não vai resolver tudo, mas de alguma forma vai ajudar. Eu acho que são iniciativas como essa que a sociedade civil pode incrementar, né, professora? Sim, isso é extremamente válido. Imagina se as pessoas tivessem essa atitude de procurar atender essas necessidades. Quando você dá o alimento, a gente tem mais flexibilidade para cuidar da saúde, porque são as duas frentes mais importantes, que é o alimento, a ração e a saúde deles. Então, eu parabenizo vocês, mais uma vez, por essa surpresa, porque para mim é uma surpresa extremamente agradável. E eu queria, antes de terminar, porque ainda tem algumas coisinhas, né? Eu queria. O site, o Globalizando é um projeto de extensão, já falei. Mas também nós temos um outro projeto de extensão tão inovador quanto esse aqui, que é um site de produção dos alunos de Relações Internacionais. E para falar desse site para os nossos espectadores, eu queria convidar um dos moderadores do site, que é o Tiago Caleron. Tiago Caleron, seja bem-vindo ao Globalizando. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Estamos me ouvindo. Boa noite. Certo, boa noite a todos, tudo bem? Tudo ótimo. Fala para a gente, Tiago, eu falei que é um projeto de extensão, o que é que se constitui exatamente o site internacional da Amazônia? Bom, o professor já deu uma breve explanação e ele falou, certo, que é um projeto de extensão que seria irmão primo do Globalizando. A diferença é que o internacional, ele naturalmente... Ele aborda várias temáticas que são naturalmente abordadas no curso em si e das suas teorias clássicas e contemporâneas, bem como a cosmovisão de mundo, baseado, obviamente, na produção acadêmica que nós, alunos e ex-alunos já formados, passamos sobre. Uhum. Só que o que é mais interessante é a natureza multipolar dos assuntos que são abordados no Internacional da Amazônia, porque a gente não produz só artigos acadêmicos falando das várias naturezas decorrentes do sistema internacional. Nós falamos, por exemplo, de resenhas, no qual abordamos livros, filmes, e tentamos abordar criticamente esses livros, filmes, séries, seriados, enfim. Temos, por exemplo, guerras, que como o nome já é extremamente intuitivo em si mesmo, exatamente, intuitivo, eloquente, nós fazemos uma abordagem de uma guerra que já aconteceu há muito tempo, de como isso reverberou na época, como isso reverbera ainda... reverberou na época, mas como pode ser analisado ainda hoje, guerras atuais como a guerra russo-ucraniana, o que isso infere, por exemplo, na constituição do transporte de gás natural e petróleo na Europa, como isso influencia outras dinâmicas, e outras coisas interessantes, como, por exemplo, dormir informado, são várias curiosidades do dia que nós colocamos um compêndio na noite, como o nome já diz, dormir informado, para que você tenha algumas breves resumos das notícias do dia, e temos outras várias coisas interessantes, como, por exemplo, personalidades e passaporte musical. Então, o que é mais interessante é a natureza multiplural que o site ele não engloba apenas artigos sobre relações internacionais em si. A gente acaba por tirar a natureza global de uma coisa que não essencialmente era global, internacional, no caso.
Tiago, eu quero só que você repita como é que se faz para acessar esse conteúdo de altíssima qualidade. Bom, se estamos falando de um site, obviamente tem um link. Então, o link é www.internacionaldaamazônia.com. Nossas redes sociais, as mais famosas, no caso, nós temos o Facebook, que é o Internacional da Amazônia. Temos o Twitter, que é o @Inter da Amazônia. E, por fim, temos o Instagram, que também é o Inter da Amazônia. A diferença é que não tem um arroba naturalmente, igual do Twitter. Muito legal, Tiago. Quero te agradecer muito pela sua participação e falar um pouco desse seu trabalho. Muito obrigado, Tiago. Eu que agradeço a todos. Muito obrigado e tenham boa noite. Legal. E a gente está quase encerrando o programa e eu queria, professora, que primeiro que a senhora falasse um pouco mais com relação a essa possibilidade de ajuda. Como é que a comunidade pode ajudar e qual a principal ajuda do ponto de vista da sensibilidade para a adoção? Bem, nós temos um Instagram, né, que é Projeto Peludinhos, UFPA. Quem tiver interesse em ajudar o projeto ou adotar um animal, pode entrar em contato. Eu, normalmente, estou diariamente, né, checando todas as mensagens. E o que a gente faz? A gente eu pergunto logo, você quer filhote, bebê? A gente só faz adoção a partir de 3 meses de idade. Antes disso, não é apropriado, porque ele tem que passar por todo um protocolo de saúde. Você quer adolescente? Qual é a personalidade que você quer? Você quer um animal para você sair, deixar lá, quando você voltar, ele está no cantinho, ou você quer um para chegar, a sua casa está toda destruída? Não é brincadeira. Porque tem uns que são... Eu digo logo, né? Cada um tem uma personalidade. Eu conheço os que são festeiros, né? Que na ausência dão festa. Então, a gente faz essa interação porque existe isso. Você educa um animal. Os nossos animais, quando eles vão para a adoção, você já pode colocar o tapetinho onde você quiser, que ele já vai fazer todas as necessidades ali. Eles são educados para isso. As pessoas ficam impressionadas, porque desde bebê a gente já educa. Então, tem mecanismos para isso, e a gente sempre está acompanhando, a gente está dando todo o apoio em relação a qualquer dúvida que as pessoas tenham. Nós temos a nossa exigência por preservar a vida deles, a gente precisa disso. Né? Então, a gente precisa saber a questão da renda, se você tem renda para poder manter o animal, porque o animal, ele tem uma despesa mensal, e às vezes isso extrapola quando ele tem um problema de saúde. Né? Então, a gente tem que ter isso muito claro. Eu não posso adotar um animal. Apadrinha o animal. O que é apadrinhar? Olha, eu vou dar R$10 por mês para as necessidades dele. Eu vou visitar esse animal, eu vou dar carinho para ele. Muitas pessoas já fizeram isso conosco e se sentem muito bem. Eu tenho vários padrinhos de anos e anos. O Luiz Miguel, né, que é um cãozinho paraplégico, sempre tem um suporte da Mônica com uma cartinha, é a coisa mais linda do mundo, né? Ela deixando as fraldas dele, né, com um bilhetinho de amor, porque tudo isso chega até eles, né, e faz com que eles realmente tenham essa felicidade para viver, né? Mesmo não tendo um tutor, mas tendo esse carinho, isso é muito importante. Então, quem quiser pode entrar em contato conosco, que a gente conversa. Legal, legal. Deixa eu fazer os últimos comentários, tá, Sérgio? Põe para a gente aí, que estão quase terminando o programa. Coloca para a gente aí, Sérgio. Carlos Eduardo, tema importantíssimo, imprescindível, o respeito aos animais e a responsabilidade dos tutores ao adotarem esses serezinhos, né? E parabéns ao programa pela temática. Obrigado, Carlos Eduardo. E a gente está encerrando o programa Globalizando, essa live do programa Globalizando, sempre dizendo para você que é sempre um prazer estar aqui com a gente, você estar com a gente, e divulgue nas outras plataformas que a gente está trazendo. Professora Elizabeth, de novo eu vou lhe dizer, primeiro, muito obrigado por ter deixado um pouco os seus afazeres para estar aqui com a gente, e depois também que feliz coincidência, ou providência, como eu digo, de estar aqui para a gente poder, de alguma forma, criar uma maior sensibilidade para nós aqui do curso, mas também para todos aqueles que nos acompanham. Obrigado, professora. Eu me coloco à disposição de todos que queiram conhecer o projeto e agradeço muito ao seu filho. Eu vi a fala dele, fantástica, maravilhosa, e a gente precisa de alunos, futuros profissionais, com esse brilhantismo, assim como Vitória, Luísa, Gabriela e você, professor.
que tem essa iniciativa e forma esses jovens para que a gente tenha essa esperança consolidada de um futuro melhor para os nossos animais. Eu estou muito feliz, foi muito prazeroso estar aqui com vocês, falando do que eu mais gosto de fazer, que é essa convivência, que a luta por eles, é ser a voz deles. Tá? Mais uma vez, eu parabenizo vocês, e aqui, ó, foi fantástico. Eu gostei muito dela ter falado que ela acabou sendo a voz dos animais que não conseguem, né, falar. Muito legal, muito bonito mesmo. Gabi, muito obrigado, Gabi. Foi uma live maravilhosa, né, Gabi? Foi mesmo, eu que tenho que agradecer poder participar desse programa maravilhoso, que é tão importante, né? Eu queria muito trazer minha gatinha aqui para se despedir junto comigo, mas ela está dormindo, eu não vou interromper ela. Mas eu só posso agradecer a professora Elizabeth por esse papo de maravilhosa qualidade. E eu espero que a gente possa trazer esse tema muitas outras vezes para o Globalizando, né? Legal, Gabi, obrigado. Vidal, muito obrigado pela sua participação, pela sua emoção no programa. Muito obrigada, professor Maritito, muito obrigada, professora Elizabeth, a todas as meninas e a todos que estão nos assistindo. Esse foi um tema que tocou realmente, né? Acho que todos aqui, e tanto não só pelo amor, né? Mas por tudo, porque são essas criancinhas aqui que completam o nosso dia, que fazem a nossa felicidade, que chegam, cumprimentam a gente, abraçam a gente, né? E é isso. Muito obrigada por esse programa. Foi incrível participar. Tema excelente. Obrigado, Vidal. E quero agradecer a internacionalista, Luísa Veiga. Tudo bem, Luísa? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Tito. Obrigada, professora Elizabeth, por estar aqui. Foram vários momentos de emoção ao longo do programa. Então, apesar da emocional um pouco abalada, mas a gente é muito prazeroso estar falando sobre esse tema, porque a gente está falando sobre a defesa de seres que a gente gosta tanto, então é muito relevante. Então eu só tenho a agradecer a participação no programa de hoje, fico muito feliz e só peço para vocês acompanharem a gente também nas nossas redes sociais para pedir esse e outros temas para a gente discutir na live, na rádio. Então acompanhe a gente no @Globalizando no Instagram e no Twitter. Legal, Luísa, obrigado. Quero agradecer ao Sérgio Salles, que dirigiu a transmissão aqui no nosso programa, o suporte que foi da Brenda Macedo, a Juliana Gomes, que estreou como cronometrista da nossa live. Obrigado, Ju. Obrigado por ter dado mais tempo para a gente, porque o tema foi sensacional. Quero agradecer quem estava nas mídias transmitindo também. Agradeço a todos que participaram. Não se esqueçam que no próximo programa na rádio nós vamos conversar sobre o Círio de Nazaré. Então, o próximo sábado, 9 da manhã, um programa maravilhoso sobre o Círio de Nazaré, Festa da Fé, Festa da Cultura. E a nossa live daqui a 15 dias, nós vamos falar sobre os médicos, porque é dia do médico, a gente falar sobre medicina, sobre o cuidado com a saúde, sobre humanização na saúde, você também não pode perder, e você vai ter disponível o nosso programa sempre no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, sempre programa Globalizando. Viva o projeto Peludinho da RPA e feliz Dia dos Animais para todos. Tchau, pessoal!